Bom, gente, nós estamos encerrando aqui as perguntas para o debate, porque ainda temos muitas aqui que chegaram, principalmente via internet, e que, infelizmente, não tendo e-mail, não tendo contato, não dá para pensar uma resposta ou um contato posterior, né? Então, infelizmente, a gente não vai poder responder, o deputado Eduardo não vai poder responder a todas elas. Eu queria colocar uma aqui, que tem tudo a ver com o que o Eduardo falou, que é o Heredir de Ouro Branco. Ele fala o seguinte: já tive uma aluna que chegou à escola com diagnóstico. Ela nunca vai ser alfabetizada devido à sua deficiência. Ela demorou 6 anos para ser alfabetizada e hoje está no ensino médio. Então, como podemos determinar o tempo de aprendizagem de cada pessoa? O tempo é de cada um. Eu quis ler essa questão porque o Eduardo falou muito sobre isso, né, a questão do tempo, né, que muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual vão mostrar o que aprenderam muito tarde. E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Recebemos aqui também uma pergunta do Cid Clay de Vargem Bonita, sobre a questão da burocracia e outras perguntas sobre a parceria com outros órgãos, tipo Ministério Público e assistência social, que deveriam apoiar a escola e não estão apoiando, mas, infelizmente, o nosso tempo se encerrou. Não, chegaram aqui também da plateia 2 questões. Eliane Aparecida de Vargem... Não, Vargem Bonita é da plateia? Não. Estão aqui? Eliane Aparecida de Vargem Bonita e Simone de Vargem Bonita. Mas, infelizmente, acho que o nosso tempo está esgotado, né, César? A Eliane tem um e-mail. E depois a gente pode ver, eu acho que essa pergunta da Eliane é mais para a Secretaria de Educação também. Eu posso passar aí para a Ana Regina, para a posterior resposta, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para atender a todas as perguntas. Eu quero aqui encerrar o debate, depois passar a palavra para a professora Beatriz, com uma pergunta, não é uma pergunta, é um comentário que chegou endereçado a mim, para Maria do Carmo, é da Maria Aparecida de Oliveira, da Escola Estadual Professora Dora Silva. Quero saber se o deputado Eduardo tem alguém na família com alguma deficiência. Eu quero ler porque ela fala o seguinte, logo abaixo. Fiquei feliz com a preocupação e mesmo grande conhecimento de um político, que ela coloca entre aspas, dentro desse tema de grande importância para nós educadores. Então, eu vou passar para você comentar essa questão e depois passar a palavra para a professora Beatriz para encerrar os trabalhos dessa manhã. Bom, eu diretamente na minha família eu não tenho ninguém. A minha mulher tinha uma irmã com deficiência mental e deficiência múltipla, com pequenas possibilidades, se comunicava apenas pelo olhar, e foi a minha mulher que me levou pelo movimento das APAES. Foi pelas mãos dela que eu fui para a APAE e me identifiquei. A minha formação, como foi colocada, é pediatria, e foi o lugar que realmente eu cheguei para visitar, me convenceram a ficar, e ali eu fui estudar e começar a ser uma pessoa dedicada a essa questão, mas não tenho diretamente na minha família uma pessoa com deficiência, né? Mas foi o local que eu mais aprendi. Eu falei que eu me pós-graduei com as famílias das pessoas com deficiência, porque a gente chegou num momento da minha vida que eu resolvi trabalhar com as famílias, porque quando eu cheguei doutor na PAI, doutor novinho, metido a besta, 25 anos atrás, que achava, que vestia de branco, que me colocava diante de uma mesa e achava que eu podia passar orientação para os outros. Um dia eu fui num congresso e fui trabalhado por uma assistente social que fez uma proposta de trabalharmos com a família numa visão sistêmica, que todo profissional pudesse estudar um pouco sobre isso, que tinha condição de
reunir as pessoas e começar a conversar sobre as suas questões. E isso eu fiz. E aí eu saí do outro lado da mesa e fiquei ao lado dos pais. E comecei a ver que, de fato, não tem orientação nenhuma que se faz do lado de cá que possa ser aplicável na sua vida. Quando eu comecei a ver a dinâmica familiar de quem tem um filho com deficiência, como é essa dinâmica, o que ela influencia, e eu pude ver ali com os pais, desde pais que se separaram a partir de um filho com deficiência, né? Às vezes separaram categoricamente, formalmente, ou então se separaram na sua vida afetiva, morando juntos, porque a mãe teve que dar lugar ao lado da sua filha para cuidar dela quando ela é muito comprometida, não podendo ter nem mais vida conjugal, né? Até ver aquelas pessoas que abandonaram seus filhos, que os filhos eram criados por avós, porque às vezes os pais não tinham condição de enxergar ou lidar com essa questão que foi imposta às suas vidas, né? Em cima disso, eu comecei a melhorar enquanto pessoa, enquanto gente, e eu me coloquei muito ao lado das famílias. E tudo que eu falei aqui, gente, tudo que eu falei, as minhas defesas, elas têm fundamentação teórica também, porque eu, como médico, não gosto de falar as coisas que não tenha alguma pessoa que fundamente, teoricamente. Mas eu só falo aquilo que os pais e as pessoas com deficiência me trazem, porque eu acho que só eles podem avaliar aquilo que de fato nós estamos propondo para os seus filhos. Essa questão de dizer que as famílias não podem opinar, inclusive pela escola, que querem educar o seu filho, isso é a coisa mais reacionária que eu vejo. De fato, eles têm o direito de avaliar, reavaliar, refletir sobre aquilo que a gente oferta aos seus próprios filhos, porque eles é que sabem o que é viver uma situação discriminatória, de portas fechadas ao longo dos tempos, e ver o sofrimento acumulado em relação aos seus filhos. Então, talvez você tenha identificado com a minha fala, porque são falas verdadeiras, reais. Eu não estou falando aqui, sabe, só de um olhar ideológico, tá? Ideologicamente seria muito bom a gente defender essa sociedade sem barreiras, né? Mas não é dessa forma. A gente precisa ter o pé no chão. E quando eu falo aqui também, eu queria, na última palavra minha, o tempo venceu, dizer o seguinte: todos nós estamos comprometidos com essa questão. Mesmo que a gente tenha divergências em alguns pontos de vista, não vamos tratar de alguém que é contra ou a favor. Eu gostaria que a minha palavra final fosse essa: a defesa aqui é do direito dessas pessoas, plenamente, vê-las integralmente na sua condição humana, com todas as possibilidades e limitações, né? E que a gente precisa unir muito, até ideias divergentes para criar ideia nova. Se as ideias são divergentes, é porque realmente elas não são satisfatórias. Se existem muitas ideias divergentes, é porque nós não criamos uma terceira ideia que realmente consiga equacionar e resolver todas essas questões. E eles confiam demais na gente. O que a pessoa com deficiência intelectual confia na gente, eles entregam a vida deles para nós. E dependendo de como a gente conduzir, né, as coisas podem ter respostas importantes, significativas para a vida dele. Agora, tem outra coisa que eles nos ensinam. Eles não estão preocupados muito com a discussão da inclusão, não. Eles não questionam se eles têm que estar aqui ou têm que estar lá. Eles questionam onde eles estão bem. E isso eles brigam. Eles querem se sentir bem nesses espaços. Isso é um aprendizado que eu tenho tido muito com eles, tá? Obrigado pelas palavras e pela oportunidade.